Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Depois da oração do menino aí, eu acho que não precisa falar muita coisa não. O Senhor já operou na oração, né? Por isso que é importante a oração das crianças, é muito importante, né? Irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar de pé nesse instante para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler aqui em Jó capítulo 19. Vou ler a partir do verso 23. A palavra está projetada, a palavra de Deus diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, clamamos o poder do sangue de Jesus, pedimos que fale conosco a tua palavra, oramos, suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se puder sentar, irmãos. Meus irmãos aqui conosco em Castanheiro, os irmãos também conosco, acompanhando pelo YouTube, nós temos a falar aos irmãos que a história de Jó é uma história que nos inspira e nos coloca muitas lições, muitos aprendizados na nossa vida, que certamente o Senhor tem nessa palavra para nós, cada um de nós, na vida de Jó e a vida de muitos de nós. Não com a intensidade que Jó viveu, com as provas que ele teve, mas um ensinamento para nós como igreja do Senhor, como servo que pôde enfrentar todos os desafios da vida. Jó, o texto no capítulo 1 fala que Jó, ele era um homem sincero, reto e temente a Deus. Nós vamos ver nessas expressões, um homem sincero, ou seja, um homem, Jó, o texto diz que ele era sincero, reto e temente a Deus. Reto, ou seja, honesto, temente a Deus, guardava o temor do Senhor e era um homem sincero, ou seja, a tradução original diz que era um homem perfeito, moralmente correto diante de Deus, em todos os aspectos da vida de Jó. Isso era o que Deus achava de Jó. O texto fala que Deus via Jó como esse homem dessa forma. As características de um homem que Deus se agrada. E o texto fala que Jó era o homem que desviava do mal, porque o mal está rodando todos nós, mas muitas vezes tem que desviar. Eu lembro que o Senhor deu uma visão uma vez com um servo, e que ele estava indo para o caminho do mal, o Senhor enviava o anjo para desviar. Quantas vezes o Senhor nos desvia do caminho que queremos seguir? Às vezes estamos com pensamento, com a mente, querendo fazer uma coisa, daqui a pouco o Senhor nos desvia daquela intenção nossa e dá um livramento às nossas vidas. Mas Jó, o texto fala que ele também tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele tinha 7.000 gados, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, era o maior transporte. Acho que era a maior aviação que tinha na época. Se tinha aviação grande de ônibus, a aviação de transporte era o camelo, né? Camelo, que era o transporte tradicional no deserto, né? Ele era a maior, digamos assim, tem empresa de ônibus, era a maior empresa de ônibus da época, era de Jó. 3.000 camelos, é para levar muita gente mesmo, né? E aqui também ele tinha, o texto diz que ele tinha muitos jumentas e muita gente a seu serviço. E o texto diz que ele era um homem maior de todo o Oriente ali, que é o Oriente Médio, o mais rico. A primeira coisa que nos ensina aqui, que muitas pessoas entendem errado, é que a pessoa rica não pode servir a Deus. Ele era o mais rico do Oriente, o mais fiel a Deus. Então riqueza, o material não tem nada a ver com o espiritual. Tem gente que é rico e é servo de Deus, é um servo de Deus fiel, é exatamente Jó. Então nós vemos aqui Jó, o material, o importante, o dinheiro não é a raiz do mal, não. O dinheiro é a raiz de todo o mal, não. O amor ao dinheiro que é a raiz do mal, que diz a palavra.
O dinheiro não pode dominar você, você tem que dominar o dinheiro. E Jó exatamente fazia isso. Era um homem rico, mas o homem mais fiel de todo o Oriente, de toda aquela época. Não tinha ninguém mais fiel que ele, não. Então, primeira teologia que muitos têm que derruba isso aqui, que Jó tinha sua riqueza, mas era fiel a Deus. Segundo tema que nós podemos ver é que Jó, o texto fala que ele tinha muita gente a seu serviço, servo fiel a Deus, orava pelos filhos, consagrava pelos filhos, quem sabe estão fazendo alguma coisa errada lá, alguma coisa, isso aí é o que todo pai e toda mãe deve fazer para os seus filhos, né? Sempre lembrar dos seus filhos, está colocando de Deus o propósito, às vezes é preciso, né? Da sua família. E aqui o texto diz que Jó, ele, em toda situação, ele sendo um servo fiel. Agora num fato aqui extraordinário, o texto diz que o adversário apareceu diante de Deus para falar sobre Jó. Deus falou: veja meu servo Jó, não tem ninguém igual a ele na terra. É um homem fiel, um servo temente, tudo ele tem de bom. Aí sabe o que o adversário falou? Também, você dá tudo de bom para ele, ele é um homem rico, tem tudo nas suas mãos, então ele tem mais que agradar a ti mesmo. O Senhor falou o seguinte: então vou te falar uma coisa, pode tocar em tudo que ele tem, mesmo na sua vida. Aqui é outro aprendizado que temos, que às vezes o irmão, Deus não é o autor do mal, mas ele permitiu que o adversário tocar em Jó, permitiu fazer o que queria com Jó, falou: só não pode tocar na vida dele. Então nós aprendemos também nessa lição desse texto, que você, às vezes o Senhor permite algumas provas, porque o servo de Deus não é isento de provas, ele pode passar por situações, porque nós estamos vivendo esse mundo, não estamos aqui isentos de nenhum problema, não. Mas o Senhor falou: mas não toca na vida dele. A sua vida, você quer ser Deus, pertence ao Senhor. O adversário não tem poder para atacar, para destruir, você não pode, nada. Tem gente que, você sabe que tem crente que tem medo de pessoas. Eu tenho medo, pastor, eu tenho muito medo. O que houve, meu irmão? Meu irmão me procurou uma vez e falou: eu acho que está dando um problema na minha casa, eu estou com medo. O que houve? Aqui eu tenho ali um macumbeiro que mora lá na minha casa, ele está fazendo macumba, está destruindo a minha vida. Meu irmão, minha irmã, você está nas mãos do Senhor. Não existe essa história, não. Você está na bênção de Abraão. Sabe o que a bênção de Abraão? Abraão falou: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tem alguém tentando te amaldiçoar, igual Balaão tentou com o povo de Deus, ele que vai ser amaldiçoado, porque você é um abençoado de Deus. Não existe no servo de Deus, você está nas mãos do Senhor. O Senhor permitiu, aqui no texto extraordinário, Apocalipse 12 também fala que o adversário apareceu diante de Deus. Uma questão que, aqui ele fez uma acusação para Jó. Também, você dá tudo para ele, toca na vida dele, se não vai blasfemar. Nós vemos que, na verdade, muitos passaram uma situação, a metade de Jó não aguenta não. E o texto diz que o Senhor permitiu, falou: então pode fazer o que quiser com ele, só não toca na vida dele. Meus irmãos, não deu nem tempo de acontecer muita coisa. Num dia só, o texto diz que o adversário começou a tocar em Jó. Ele primeiro tocou aqui, o texto diz que tocou na sua vida material. Tomou os seus bens que ele tinha, os animais, e ali destruiu os seus servos que trabalhavam para Jó, tomou tudo num dia. E não sossegou não, falou: não, já que Deus deixou, agora eu vou fazer mais. O texto diz que primeiro também, ele atacou os filhos. Normalmente os pais, que é normal os pais sepultar os filhos, não é normal os pais sepultar o filho, é o filho sepultar o pai, mas aqui todos os filhos morreram num dia só. Veio um vento ali, destruiu, matou todos os filhos, caiu a casa caiu realmente ali da família, os filhos aí no momento, mataram, todos os filhos morreram. Uma coisa difícil de acontecer, mas aqui aconteceu. Tem famílias que às vezes pode acontecer, isso acontece. Aqui, imagina a situação da esposa de Jó, como ela ficou. Perdeu os 10 filhos de uma vez só. Tem que sepultar 10 filhos. Isso aqui, irmão, não aguenta um troço desse não, aguenta isso não. E aqui o adversário não cessou. O texto diz que ainda ele abalou o casamento de Jó. Porque a mulher falou o seguinte: você depois de perder os nossos filhos todos, perder todos os bens, fica pobre, você está agradando a Deus ainda? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó falou: mulher, você fala como louca. Meus irmãos, tudo isso acontece muitas vezes na vida do servo, problemas que acontecem na nossa vida, e aqui ainda seus amigos se voltaram contra ele, e foi continuar acontecendo. Mas o texto diz que quando aconteceu tudo aquilo,
Aqui você vai ver no capítulo 1 ainda, Jó teve toda aquela notícia ruim. O que ele fez? Ele lançou em terra e adorou ao Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe. Ele fala, aqui o texto diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O adversário foi envergonhado. Muitos, numa situação dela, não aguentaria. Eu imagino Jó, imagino Jó quando perdeu todo a sua parte material, os seus animais, os servos, a riqueza dele. Ele falar assim, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, como é difícil isso, hein? Às vezes falar, e Jó, depois no final ele vai falar, eu conhecia Deus de falar, agora eu conheço Deus face a face, a experiência que teve com Deus. E o texto diz aqui que eu imagino Jó quando perdeu os filhos, como ele próprio falou aqui, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do... Não foi o adversário que tomou, não foi o Senhor que tomou. Ele falou, imagina na sua saúde, ele teve uma chaga ali maligna mesmo, o negócio foi difícil, descoçava todo o negócio ali. E Jó, continuando firme diante de Deus. Nós vemos na vida do servo, que o servo passa crises financeiras, derrotas, tem muitos que não resistem. Esse dia teve um rapaz aí que ele falava que tinha fé, mas quando veio a crise financeira, agora foi terrível. Ele não aguentou não, tirou a sua própria vida porque não aguentou a crise financeira. Não. E tem outros que às vezes tem uma crise na família e se desespera. E agora, meu filho está em tal lugar, como eu vou fazer? Mas Jó, ele ficou firme. É importante na família, alguém está assim, porque se a esposa se desequilibrar, tem que estar o marido firme. Se o marido se equilibrar, a esposa tem que estar firme para falar, mulher, você fala igual louca. Isso aí não é assim não. Alguém, parente seu, vai falar contra você, você está nessa igreja, abandona isso, sai desse negócio de religião. Você fala igual louco, você não, eu tenho uma experiência com Deus. Jó falou, eu sei que meu Redentor vive, eu não estou aqui à toa não. Eu sempre lembro um irmão que alguém falou com ele, vem cá, você é Maranata? Para que negócio de Maranata? Por que você está na Maranata? Falei, estou na Maranata porque Deus falou comigo. Meus irmãos, quando Deus fala com você, é diferente de alguém falar, você ouviu falar, não, você tem uma experiência com Deus, o Senhor falou com você. Eu me lembro de uma irmã que estava passando em frente à igreja nossa, e o Senhor falou com ela, entra nessa igreja aí. Ela ficou meio assim, entrar para quê? Não, entra. O Senhor falou com ela. E ela entrou. Quando ela entrou, o Senhor falou com ela ali o que tinha projeto para a vida dela. E aí ela teve uma experiência com Deus na sua vida. Meus irmãos, quantos irmãos aqui nessa igreja? Essa igreja de Castanheira é conhecida como uma igreja aprovada, viu? Mas é uma igreja aprovada, mas aprovada diante de Deus. Sabe por quê? Porque tem irmãos fiéis, irmãs, senhoras lutadoras, jovens, varões, irmãos que estão firmes na obra. Essa que é a grande bênção. E certamente Jó, o texto diz o seguinte, o adversário falou, ele continua, ele está ainda, toca mais nele lá. E ele foi, quando vê que destruiu os seus filhos, os seus bens, ele não sossegou, agora foi na sua saúde. E Jó ficou doente ali, uma enfermidade gravíssima, mas ele permaneceu na posição aqui. Nessa parte da enfermidade eu lembro sempre relembro, eu não posso esquecer nunca, eu até já contei para os irmãos, vou contar mais uma vez. Eu lembro do meu primeiro pastor que eu tive, eu não era nem Maranata, mas eu tinha um pastor que, ele na enfermidade, ele falou bem assim, teve um câncer, ele falou bem assim, o câncer me corroeu tudo, mas corroeu 1 milímetro da minha fé continua a mesma. Meu irmão, você não pode deixar a enfermidade corroer sua fé. A sua fé, a enfermidade está aí. Nós não estamos aqui, a sua saúde, o seu problema de enfermidade, o médico pode ter dado uma sentença, mas a sentença não é do médico, não, a sentença é de Deus, você está nas mãos do Senhor. A última ordem é de Deus, não é do medicina, não é de ninguém não. Você vai ver, nós vivemos de milagres, a igreja vive de milagres e maravilhas. Estamos aqui por causa disso. Quantos irmãos já viram a maravilha da sua vida? Tinha um problema, fez exame, vai ter jeito daqui a pouco. Eu lembro de uma irmã, nova convertida, ela era a igreja que eu era pastor, e ela falou bem assim, pastor, chegou no domingo à noite, ela me mostrou os exames, pastor, eu fiz o exame, a médica passou o exame, tem um monte de problema aqui, mas isso aqui eu não estou aceitando isso não,
isso aqui, eu falei para a médica fazer outro exame, que eu não vou ter nada mais. Eu falei, minha irmã, mas o exame está mostrando aí. E a nova convertida, sabe como é que é? Não, pastor, mas daqui, ó, eu creio que Deus vai me curar desses problemas todos, que não vou ter nada não. E como é que foi? Eu insisti com o médico para fazer outro exame, não queria fazer, insisti. E ela fez outro exame. Eu falei com ela que não vou ter nada mais. Em nome de Jesus. Eu falei, irmã, isso mesmo. Mas eu fiquei, mas irmã, vai com calma. Porque às vezes tem enfermidade aí. Não, pastor, estou crendo que não vou ter nada não. Eu falei, tá bom. Você não pregou isso? Você falou, realmente eu preguei. Você falou, vai ser isso mesmo, ó. Aí ela fez o exame e ia sair um resultado 3 dias depois. E aquela irmã está vindo no culto. Eu estou para perguntar para ela como é que foi o resultado do exame. Não perguntei, não. Eu fiquei quieto. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana. Ela falando nada. Eu falei, essa irmã não vai falar nada comigo, não? Passou uns 15 dias, eu tinha que procurar aquela irmã. Aí eu falei, minha irmã, como é que ficou o negócio do exame? Ah, você não sabe não? Pastor, não, você não falou nada? Pastor, eu fui no médico de novo, voltei lá. Sabe o que aconteceu? Não tinha mais nada, glória a Deus. E tem uma coisa, eu vou fazer. Não, calma, vai devagar. Tem crente que você tem que controlar, porque senão vai com tudo, calma. Não, mano, vai devagar. Ó, meus irmãos, nós estamos nas mãos do Senhor, não estamos na mão de homem, não. Você não está na mão de adversário, está na mão do Senhor. Não interessa o que você tenha, você está nas mãos de Deus. Às vezes nós entendemos isso, e Jó, ele podia falar, em cada situação certamente falou, sei que meu Redentor vive. Eu não estou abandonado não, e você, meu irmão, está abandonado aí não, viu, meu irmão? Não está não, eu sei que meu Redentor vive. E aqui nós vemos que Jó, o texto diz que ele, na luta, ele chegou no fundo do poço. Tudo aconteceu de ruim na vida dele, mas ele não, o adversário esperando, porque Deus perguntou assim, o adversário, de onde você está vindo? Ele falou, de rodear a terra, passeando por ela. Ele fica passeando. Tiago já fala que ele fica de redor, igual leão, procurando alguém para tragar. Mas ele encontrou um servo que ninguém podia tocar nele ali, não. Não, pode tocar no material, mas o espiritual é preservado diante de Deus. O mais importante na sua vida é o espiritual. Você pode estar perdendo alguma coisa, até material, alguém perdeu alguma coisa, mas permaneça, faça igual Jó. E tudo, o texto diz, ele se humilhou, lançou em terra e adorou ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor quer ver sua adoração. Você chegou aqui nessa noite, talvez triste, abatido com alguma coisa aí, mas se você lembra de uma coisa, o Redentor vive. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E Jó falou, sabe o que Jó falou? Se escreveu o que está acontecendo comigo numa rocha, eu verei ainda o resultado da rocha escrito Jesus ali, verei que o meu Redentor vive. Eu não estou passando essa prova à toa não. Meus irmãos, nada acontece conosco por acaso. Às vezes não tem que perguntar, Senhor, para que está acontecendo isso? Imagina só Jó, a grande prova dele é o silêncio de Deus. Deus não falou nada. Às vezes sabe o que acontece, o irmão chega na igreja, eu queria tanto que Deus desse uma resposta, passasse o grupo de intercessão, se eu falasse o que está acontecendo. Às vezes o senhor não fala não. Aí o irmão fica revoltado, Deus não falou nada. Por que Deus não falou? Jó, Deus não falou nada com ele. O Senhor queria ver a glorificação dele. Eu sei que meu Redentor vive, queria que ele falasse isso. E nós vemos que Jó, chegou os amigos de Jó eram 3 amigos, era aqui o Elifas, né? Tinha 3 aqui, o Elifas, Bildade e Sofar. Às vezes os amigos, ninguém normalmente tem mais do que você pode botar na mão, se tiver 5 amigos você tem muito. Não, pastor, eu tenho 1000 amigos na internet. A internet é o mundo aí que é um mundo fluido, como diz o outro. Você está no mundo fluido, o amor líquido, né? As pessoas, qualquer coisa, desfaz a amizade para lá e para cá. Agora, você pode estar certo que amigos, normalmente você não tem muitos não, tem poucos amigos. E Jó tinha 3 amigos, era amigo dele mesmo. Mas o problema é que o amigo, nessa hora, o que aconteceu? Um amigo falou, Jó, você está pecando. O outro amigo falou, Jó, você está com uma dificuldade aí, viu? Esse negócio tem uma coisa errada com você. Porque isso aí não acontece à toa, não. Porque havia a teologia já daquela época falava que o homem está passando uma dificuldade porque ele tem uma coisa errada na vida dele. É um pecado, ele fez alguma coisa contra alguém. Então os amigos de Jó, aqui, cada um tinha uma acusação. Jó, você falhou, você está cometendo um erro aí. Veja só, Elifas falava o seguinte,
aquilo que como semeia, colhe. Você fez alguma coisa errada, você está colhendo o que você plantou. Já o humildade falava, ó, você tem feito mal a alguém aí, então está vindo sobre você esse mal. Já o sofá falava, ó, é pecado isso aí, viu? Alguma coisa você cometeu. E Jó, o capítulo no livro de Jó, 42 capítulos, a maioria dos amigos acusando Jó. Sabe o que acontece? O servo de Deus, ele sofre acusações de todo lado. Tem pessoas para vir te acusar, vir te falar alguma coisa mal de você, não gostou de você, falou alguma coisa que você ficou magoado, triste. Tem gente para tudo. No seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, na igreja, gente para te falar, para te ferir. Mas Jó falou o seguinte, ó, eu não fiz nada de errado. Não, você fez, Jó. Isso aí não é assim, não. As pessoas não querem, ninguém quer ver o outro feliz. As pessoas às vezes vão para ver o outro, ver se a pessoa fica decepcionada, magoada, assim, triste. Ó, ninguém se alegra, você está sorrindo. Tem alguém que olha para você sorrindo e fala, ih, por que ela está sorrindo? Ah, não pode sorrir. Não. Eu não estou sorrindo porque ela está sorrindo. Meus irmãos, o mundo é um mundo triste, mas você tem Jesus na sua vida para te dar alegria. Jesus sofreu, morreu, sofreu tudo para que você seja alegre em Jesus. Você tem que ter alegria em Jesus. E nós vemos aqui que Jó, ele começou a lançar perguntas. A palavra diz que ele fez mais ou menos, sabe quantos? 16 perguntas para Deus. O que está acontecendo comigo? Senhor, ele começou a questionar Deus em muitas coisas, perguntar, e queixas, mais de 30 queixas sobre a vida dele, e o Senhor não falou nada, deixou ele falar. Você sabe que às vezes você tem que deixar a pessoa falar. O Senhor deixou ele falar. Aí sabe o que o Senhor fez? O Senhor fez 70 perguntas para Jó. Jó, vem cá, eu quero saber. Aí vem um redemoinho. Às vezes no redemoinho, nas provas, o Senhor se revela que Ele quer falar para o servo. E o Senhor começou a falar para o Jó, Jó, eu tenho umas coisas para falar para você. Onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu criei a luz? Onde você estava quando o caminho da luz? Onde você estava quando eu coloquei o limite do mar? Foi colocando, perguntando para Jó, não sabia responder nenhuma pergunta. Não tem como responder. E Deus falou, ó, aí Jó, ele falou, Senhor, depois nós vamos ver o final do capítulo, que vai ser, eu sei que tudo tu podes. Tudo podes. O texto diz que Jó aqui no final, ele fez uma palavra, Senhor, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tudo pode, Senhor. Deus é o Deus que tudo pode. Por isso, meu irmão, você pode falar como Jó. Se sua luta, se sua prova estiver escrita numa rocha, aqui é Jesus, você pode dizer, eu sei que meu Redentor vive. Quem está te acusando, igual Jó com seus amigos ali, combatendo contra ele, falando um monte de coisa que ele fez errado, que ele não fez nada, ele falou, eu sei que meu Redentor vive, que essa situação vai se reverter, porque é um Deus que está comigo, eu não estou sozinho não. Meu irmão, é um Deus que está com você, é um Deus que quer se revelar no redemoinho, onde tal, ele quer se revelar para falar que ele é um Deus vivo. E Jó, o texto diz que ele pôde no momento da vida dele mais difícil, o Senhor falar com ele, perguntar mais perguntas, e foi perguntas, 70 perguntas em cima dele, ele não respondeu. Onde está o caminho da luz? Como é que foi? O Senhor perguntou as estrelas como cantavam, e não sei o que, o Senhor começou a contar, e Jó, sem saber o que fazer, o texto diz que Jó, ele olhou, Senhor, eu sei que tudo está em tuas mãos, Senhor, tudo tu podes fazer, tudo está contigo. Quando ele começou a reconhecer tudo isso, Senhor, eu conhecia, olha só o que ele diz aqui, no final do versículo, Senhor, eu sabia, e meus ouvidos ouvi, mas agora te veio meus olhos. Meus irmãos, ele tinha ouvido falar de Deus, ele sabia que era o Senhor, mas agora ele teve uma experiência com o próprio Senhor falando da vida dele. E Deus falou, ó, Deus quer falar com você nessa noite aqui. Você não entrou aqui por acaso, não. Deus que fala nas suas próprias. O Redentor vive. Quando você fala isso, o adversário é calado, o nome do Senhor é glorificado. Porque há um Deus que vive, que não abandona os servos dele. Ele não está abandonado, não. O texto encerra, o capítulo final de Jó encerra, quando ele orar para os seus amigos que o acusaram, os amigos tiveram que trazer ovelhas para ele, tudo, ó, leva a ovelha para Jó para ele fazer um sacrifício e orar por vocês. Ele orou, o Senhor reverteu o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O texto diz que ele teve tudo em dobro. Se ele tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14.000. 3.000 camelos, passou a 6.000. 500 juntas de boi, 1.000.
500 jumentas, passou a ter 1000 também. Deus multiplicou tudo. Só os filhos, que foram os 10, porque os 10 já tinham ido para a eternidade, iam mais 10, com certeza, e os fiéis estavam com Deus. Meus irmãos, a nossa vida é assim. Deus não abandona os seus. Parece que está tudo perdido. Deus tem um propósito na sua vida, viu? Lembra disso. Vamos estar de pé nesse instante.